Podemos e quem convoca essas manifestações já apareceu em público também para se distanciar de algumas práticas. Mas aí está, distancia-se, mas estas manifestações só ocorrem quando elas são convocadas, exatamente nos dias em que são marcados para acontecer. E os alvos das manifestações também não são escolhidos de forma aleatória, apesar de haver um e outro, outra situação dentro desse contexto em que está esse controle, mas nós vimos a ser anunciado que as sedes de um determinado partido não deveriam abrir, que a partir de uma certa hora não se devia circular, as pessoas deviam estacionar as viaturas. Então, dentro deste contexto de falta de clareza das orientações sobre como decorrer as manifestações, se não há capacidade de controle, dirigir estas manifestações, seria parar. Era o mais sensato. Parar, não porque o direito não deva ser exercido, mas o exercício desse direito está a criar mais danos, prejuízos, do que necessariamente fazer subir as vozes dos manifestantes e a agenda aquilo que preocupa os manifestantes. Vai notar que, podemos, essas eleições seria mandar parar e olhar para trazer uma visão mais estratégica sobre como é que pretende abordar tanto as questões eleitorais, assim também como outras razões que eventualmente tenha no seu caderno reivindicativo, mas não desta forma onde ele próprio não concorda com aquilo que está acontecendo, porém mantém a agenda dos 7 ou do 8 dias, porém mantém no início assim, um posicionamento claro em relação a essas situações de incêndio de sede de partido, de tribunal, de procuradoria, de libertação de presos, etc., invasão de empresas. Então, isto é extremamente perigoso e mostra que nós estamos, por conta de orientação de atores políticos, a caminhar para uma situação de anarquia. Agora, fala de como? Fala de razões políticas. Não há dúvida que nós temos como país enormes desafios. Essa questão de acesso a recursos, a questão, sobretudo, de custo de vida. Por quê? Porque há até pessoas que trabalham e têm rendimento, mas o seu rendimento vai se depreciando, não tem sido suficiente para responder àquilo que são os desafios do dia a dia. O dinheiro que a pessoa recebe vai perdendo valor a cada dia. Isso não é um contexto unicamente de Moçambique, é um contexto global, da forma como decorrem as manifestações. Elas decorrem agora como um movimento totalmente descontrolado. E aquelas pessoas que são mais conservadoras, embora não estejam satisfeitas e queiram até se juntar ao grupo, mas jamais vão, às vezes, ficam. Mas tem alguém que convoca as manifestações? Quem dá as diretivas da manifestação? Que é o candidato presidencial do Podemos e o próprio Podemos. Porque o presidente do Podemos já veio ao público a dizer que as manifestações vão continuar. Existem comunicados do Podemos a dizer que as manifestações vão continuar. Quais manifestações? As manifestações são essas que estamos a ver. Então, cabe a esses grupos que convocam as manifestações darem diretivas claras, mas, acima de tudo, assegurar presencialmente que essas manifestações não saiam do controle. Mas quando convocam e depois eles são ausentes, e temos as situações como que até parece que é propositado. Se convoca as manifestações, diz-se que não é para ser violenta, que não é para fazer isso e aquilo, mas a ausência destas lideranças, destes grupos que estão associados, inclusivamente à sociedade civil. Porque o que acontece, Otávio? Nós temos aqueles que vão à rua, que tornou-se um grupo muito violento, mas depois temos um grupo que parece até em dado momento ser mais consciente, mas esse grupo limita às redes sociais. Fica lá, né, a incentivar, depois a receber as imagens do que acontece lá, né, para ir colocando mais drama e mais susto nas redes sociais, que o país, de fato, está acabado. Essas pessoas mais conscientes, e que muitas delas se manifestam nas redes sociais, não vão ao terreno, porque se fossem, talvez pudessem ajudar um
pouco mais a se estruturar, a estruturar e a organizar aquelas pessoas que estão a se manifestar no terreno. Muito obrigado, Antônio Zema. É uma combinação, porque os motivos internos para a manifestação são reais, existem e afetam a todos nós, não é? Mas não são motivos que se resolvem na rua. As pessoas podem se expressar, mas depois são questões que têm que ser resolvidas com um plano de governação. Mas esses objetivos de criar instabilidade podem ter razões de grupos internos e grupos externos que estejam interessados nisso para fazer passar os seus interesses.